Não importa se sua máquina é da ESAB, da Lincoln, da Kemp, o que for. A sua máquina tem fator de trabalho. E o que é isso? O que é esse fator de trabalho? Vamos lá. Na definição, fator de trabalho é o máximo tempo que um determinado equipamento pode trabalhar com uma determinada corrente em um período de 10 minutos. Eu já vou fazer o exemplo que fica mais fácil de entender. Então aqui, ó, exemplo. Um determinado fabricante de equipamentos, por exemplo, a marca nacional mais conhecida, a Bambose. A Bambose, ela fornece a seguinte informação em seu equipamento. Então, onde que ela fornece essa informação? Lá no manual do equipamento ou uma etiquetinha, uma tabelinha que geralmente vem atrás lá do equipamento. Então, nessa tabelinha está marcando assim, corrente 300 amperes, ou seja, quando essa máquina estiver no máximo, ela atinge 300 amperes. E ela tem um fator de trabalho, ou ciclo de trabalho, de 40%. Ou seja, se eu estiver trabalhando com 300 amperes, eu só vou poder soldar 40% do tempo. Que tempo é esse? 10 minutos. Isso é um padrão internacional. 40% de 10 minutos é quanto? 4 minutos. Então eu vou soldar durante 4 minutos e o restante até completar 10, que é 6 minutos, eu vou deixar a máquina refrigerando. Então aqui, ó, vou ter um período aqui de 10 minutos, tá? Se eu estiver soldando com os 300 amperes, o máximo desse equipamento, desse exemplo aqui, né? Com 300 amperes, eu só vou poder soldar durante 4 minutos. Então aqui, soldando. E o restante, 6 minutos, eu vou deixar a máquina refrigerando. O que isso significa? Deixar a máquina refrigerando. Eu apenas paro de soldar. Eu deixo a máquina ligada, pode estar ligado lá, tudo brilhando, piscando. Por que eu tenho que deixar ela ligada? Para o ventilador ficar fazendo essa parte de refrigeração. Terminou os 6 minutos, soldo mais 4 e paro os 6. Soldo mais 4 e paro os 6. Todo equipamento tem um fator de trabalho de 40%? Não. A mesma Bambose, por exemplo, ela fabrica máquinas com um ciclo de trabalho de 60%. Nesse caso, quanto tempo eu vou poder soldar? 6 minutos e deixo refrigerando por 4. Soldo 6 e paro 4. A mesma Bambose fabrica máquinas com um ciclo de trabalho de 100%. 100% de 10 minutos é quanto? 10 minutos. Quanto tempo eu vou soldar? 10 minutos. Preciso dar alívio para o equipamento? Preciso deixar ele refrigerar? Não. Aí eu posso soldar com o equipamento contínuo o dia inteiro, sem precisar dar um alívio para ele. Tá? Então, assim, o exemplo que eu gosto de falar sempre para os alunos, contar uma historinha. Porque se você desobedecer esse ciclo de trabalho, você pode acabar danificando o equipamento. Então, assim, a historinha que eu sempre falo. Imagina lá, o soldador, ele saiu da empresa lá onde ele estava trabalhando, ele quer montar uma empresa própria, ele quer montar uma empresa para ele lá. Qual que é a primeira coisa que ele falou? Opa, peraí, preciso comprar uma maquininha de solda, né? Aí ele vai numa loja de ferragem, numa loja de parafuso, e chega lá, o vendedor atende ele e fala assim, olha, você tem máquina de solda aí para comprar? O vendedor, para vender? O vendedor, opa, tem sim. Tem essa maquininha aqui, ó, uma maquininha de 250 amperes. Primeira coisa que o cara pergunta, quanto que tá essa maquininha? Qual que é o valor? Aí o vendedor fala assim, rapaz, essa maquininha aqui, ó, ela tá saindo por 300 reais. Uma maquininha de eletrodo revestido, tá? 300 reais. Legal, vou comprar essa máquina aí, então. Só que nem o soldador sabia e nem o vendedor sabia que o ciclo de trabalho dessa máquina aqui é de
20%. Quanto tempo o cara pode trabalhar com equipamento? Contínuo. 2 minutos e tem que deixar refrigerando 8. Tem que deixar refrigerando 8. Isso é no máximo. Tem que deixar refrigerando os 8. Só que ele não sabia. Ele não sabia, o vendedor não sabia, porque uma hora o cara está vendendo um cortador de grama, outra hora furadeira, outra hora parafuso. Então o cara conhece um pouquinho de tudo, tá? Mas ele não é especialista em nada. E o cara acabou comprando essa máquina. Aí ele chega lá na casa dele e vai testar o equipamento, né? Vamos ver se essa máquina é boa mesmo. Coloca já a máquina no máximo para testar com os 250 amperes e começa a soldar. E vai lá, derretendo o eletrodo. Nossa, olha que abertura de arco macia, olha que suave, vai derretendo. Olha que legal, nem dá tanto respingo e tal, e soldando. E vai passando o tempo. 1 minuto, 2 minutos, o que o fabricante fala para ele fazer? Fala entre aspas, né? Para de soldar, pelo amor de Deus. O equipamento está muito quente por dentro. Você tem que dar uma pausa para esse equipamento refrigerar. Só que como ele desconhecia isso, ele continuou soldando. Aí o que vai acontecer? Pum! Vai dar um estouro lá dentro do equipamento. O que tem dentro da máquina? Lembra aquelas maquininhas de eletrodo revestido que eu falei para vocês? Lembra o que é esse símbolo aqui? De um transformador. O que tem lá dentro? Um transformador, e mais nada. Com uma caixinha por fora lá, uma latinha. O que queimou lá dentro? O transformador, ó, era tudo que tinha. Queimou. Aí o cara fica desesperado, né? Como é que pode? Comprei a máquina novinha, comecei a soldar, a máquina queimou. Ah, eu vou lá reclamar lá onde eu comprei. Aí chega lá na casa de parafuso e fala, ó, acabei de comprar uma maquininha aqui com você, comecei a soldar, a máquina queimou. Eu quero outra. Rapaz, não é assim que funciona. Você tem que ir numa assistência técnica autorizada. Vai lá na Eletrosolda. Lá na Eletrosolda eles estão assistência técnica autorizada da Lincoln, da ESAB, da Bambose, da Balmer, da Gasolda, da Hailong, da Brasol. Tudo que você pensar, as marcas mais conhecidas, o pessoal é assistência técnica autorizada avançada. Vai lá que eles vão resolver a situação sua. Aí o cara vem aqui na Eletrosolda, chega aí no balcão. Às vezes o cara vem até de outra cidade, né? Porque na cidade dele não tem assistência técnica autorizada. Aí ele chega aí no balcão, com a maquininha, com a nota fiscal, tudo bonitinho. Olha, comprei uma maquininha de solda aqui, comprei uma maquininha de solda, comecei a soldar, a máquina queimou. Eu quero outra. Puxa, rapaz, não é assim que funciona. A gente tem que saber por que queimou. A garantia se dá quando houve um defeito de fabricação. Será que foi um mau uso? Mas como assim mau uso? Não sei. A gente precisa saber. Será que não era 110, você ligou no 220? Será que você não excedeu o fator de trabalho? Você tem que deixar a máquina aqui para a gente fazer um laudo e saber a causa da queima aí do equipamento. Aí o cara já fica com raiva, né? Estressado, porque um monte de serviço que ele tinha que fazer e vai ter que deixar a máquina aqui. E vocês viram lá na assistência técnica o tanto de máquina que tem para a gente consertar. Né? O tempo que leva para a gente poder fazer a análise do equipamento do carro. Aí o cara deixou aí e entrou na fila a máquina dele lá. Quando chega na vez dele, né, na maquininha dele, o técnico vai analisar, vai fazer todo o procedimento lá que o fabricante pede e no final das contas conclui que o cara soldou com essa máquina durante 3 minutos. O que ele faz? Ele corre lá no manualzinho ou atrás na etiqueta do equipamento e vê que esse equipamento poderia soldar por 2 minutos apenas contínuos. Opa, soldou por 3, até passou demais, né? A máquina até aguentou bastante ainda. Queimou o equipamento. Ou seja, não procede garantia. Não é garantia. Aí a gente liga para o cara. Companheiro, sabe aquela máquina que você deixou aqui? Nota fiscal número tal, número do sério, sei, está pronta? Não está pronto. Você excedeu o fator de trabalho do equipamento, acabou queimando e não é garantia. Mas como assim não é garantia? Eu vou aí conversar. Chega aí, cara, você está ficando louco, você não está me entendendo.
Eu comprei a máquina bonitinha, tirei a máquina da caixinha, tudo no papel bolha, tudo bonitinho, novinha a máquina. Comecei a soldar com o equipamento estourou. Você vem falar para mim que não é garantia? O senhor excedeu o fator de trabalho do equipamento. Ah, mas o que é isso? Ora, você como soldador deveria saber o que é fator de trabalho, né? É claro que a gente não vai ser grosseiro, porque já está uma puta situação ruim. Mas fator de trabalho, ó, é isso. Explica para ele. Ah, mas ninguém falou nada para mim. Mas é soldador, tem que saber, né? Pois é. Que culpa que a fábrica tem, né? Então, assim, o que eu falo sempre para vocês fazerem, né? Primeiro, conhecer o que é fator de trabalho. Hoje, agora, vocês sabem, né? Mas, quando for comprar um equipamento, pessoal, procura um lugar especializado. Eu não estou fazendo propaganda, não. Tem um monte de lugar que é especializado, que vive de solda o dia todo. Então, por exemplo, se você chega aqui na Eletrosol, ali no balcão tem um monte de vendedor treinado, né? Pronto para não vender coisa errada para você. Se o cara tivesse chegado aqui e ia perguntar lá, ô, você tem máquina de solda para vender? O vendedor ia começar a encher ele de perguntas. Opa, temos sim. Mig-Mag, TIG, eletrodo, solda laser, oxicombustível, solda ponto, por fricção, por explosão, tem um monte de tipo de solda. Qual que você quer? Não, eu quero a maquininha de eletrodo revestido. Ótimo, a gente tem máquinas de eletrodo revestido aqui para vender. Aí pergunta para ele assim, qual que é a faixa de corrente que você vai utilizar lá? Ele, corrente? A amperagem que você usa lá. Quanto que é a amperagem? Não sei. Quanto que é? Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Você sabe qual que é a espessura da chapa que você vai soldar? A espessura eu sei. A espessura é isso aqui, assim, mostra com o dedo aí a espessura. É isso aqui. Legal. Essa espessura aí que você está me apontando, você precisa de uma máquina de 250 amperes para fundir isso aí. E como que é seu fator de trabalho lá? Aí o cara, fator de trabalho, aí o vendedor percebe que ele não entende da teoria, começa a falar de uma forma mais simples. Lá onde você trabalha é pauleira, como é que vai ser? Nossa, isso se vai ser pauleira, eu vou arrebentar de soldar, né? Tem um sobrinho meu que está parado lá, já vem posicionando a peça, eu venho soldando. O que o vendedor já imagina? Esse cara precisa de uma máquina com o ciclo de trabalho dele 100%, ele não quer ficar soldando para 2 e descansa 8, né? Ele fala para ele, legal, então eu já sei qual máquina oferecer para você. Eu tenho essa daqui hoje, ó, que ela está saindo por R$ 2.990. Aí ele, nossa, dá aquela assustada, né? Louco. Vou dar uma pesquisadinha aí, qualquer coisa eu volto. Não, beleza, fique à vontade. Aí ele vai lá na casa de ferragem. Chega lá, tem máquina de solda para vender aí? Tenho, tem essa daqui, ó, de 250 amperes. Aí ele fala, nossa, igualzinha aquela da Eletrosolda. Quanto que tá essa máquina aí? 300. Mas como que pode? A Eletrosolda queria furar meu olho, né? E você ganha máscara de solda ainda. Aí a máscara é fundamental para fechar o negócio. Só que qual que é a diferença do valor, pessoal? O ciclo de trabalho. Significa que essa máquina é ruim? De jeito nenhum. Tá? Nós também temos essa máquina aqui para vender. Mas para a pessoa certa. Quantos e quantos? Exemplo, o senhorzinho que vem aí no balcão, ele fala assim, olha, eu tenho lá no fundo do quintal meu, eu tenho lá uma furadeirinha, uma lixadeira, eu queria ter uma maquininha de solda. Podia que quebrar o cordão de casa lá e eu fazer um cordãozinho. Pô, essa máquina está mais que suficiente para esse cara, né? Então tem uma linha que nós classificamos como hobby, uma linha intermediária aqui que é uma linha profissional e uma linha industrial. Cada um para o cliente certo, para poder identificar, para não ter esse tipo de problema. Tá? Agora aqui, mais uma questão. Pensando nesse exemplo aqui, ó,
300 amperes com o ciclo de 40%. Vocês sempre vão ouvir a gente falar assim, ah, essa máquina é 300 a 40. O que é esse A40? Ciclo de trabalho de 40%. Aquela maquininha é uma 200 a 60. 200 amperes no máximo, ciclo de 60, solda 6 para 4. Ou aquela máquina lá, aquela é uma 500 a 100. Uma máquina forte, 500 amperes, 100% do ciclo de trabalho, tá? Esse tempo aí do fator de trabalho, se você trabalhar com amperagem menor, ele é levado em consideração também ou não? Sim, vai ser levado em consideração. Um detalhe antes de entrar nessa parte aí, ó. Com esse mesmo exemplo, 300 amperes a 40%. Então, se eu estiver soldando com ela no máximo, com os 300 amperes, eu vou soldar durante 4 minutos e paro 6. Beleza, entendemos isso aí. Só que eu posso fazer dessa forma, ó. Eu vou lá, soldo por 2 minutos, paro 3. Soldo por mais 2 e paro 3. Pode ser assim? Posso, sem problema nenhum. O que o fabricante fala? Que em um período de 10 minutos, eu só posso soldar 4. Quanto tempo eu soldei? 4. Beleza, é o que precisa. E se meu cordão de solda não dura 4 minutos? O que eu vou fazer? Vou ficar lá parado 4 minutos para depois esperar 6? Não, eu posso intercalar esse tempo dentro dessa faixa de 10 minutos. Agora a questão do nosso companheiro lá. Eu não vou soldar com os 300 amperes. Porque com os 300 eu soldo 4 e paro 6. Mas a chapa que eu soldo lá é uma chapa mais fina. Eu uso lá aproximadamente 200 amperes. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com o tempo? O tempo de solda vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque se eu estou trabalhando com uma corrente mais baixa, ela vai aquecer menos por dentro, eu prolongo o meu tempo de solda. Mas para quanto tempo que eu vou aumentar? Tá na tabela, não tá? No manual? Tem fabricantes que oferecem uma tabela mais recheadinha. Tem outros que nem tanto, e aí a gente tem que calcular, tá? Então a tabelinha é essa daqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Olha, esse fabricante aqui, ó, a Balmer. Então está marcado aqui na frente do modelo. BR400, tá? Você imagina, ó, legal, uma máquina de 400 amperes. Aí vamos dar um zoom na tabelinha, ou vai lá no manual, e lá está marcado assim, ó, que a corrente dela é 400 amperes, né? Com um ciclo de trabalho de 25%. Ou seja, solda 2 minutos e um pouquinho e deixa refrigerando o resto. Trabalho de 180 a 100%. E para soldar o tempo todo com ela sem parar é possível? Claro que é. Só que daí eu tenho que diminuir a corrente. Para quanto? Se eu quiser atingir um ciclo de 100%, eu tenho que baixar para 180 amperes. Tá? E essa etiqueta aqui, pessoal, os fabricantes têm que fornecer essa etiqueta. Ele tem que nos dar essa informação. Tá? Senão não tem como a gente saber qual que é. Então essa informação tem que vir. É uma norma isso aí que eles têm que colocar. Essa máquina aqui já é uma máquina mais antiga, ó, uma máquina da White Martins. Então está marcado aqui, ó, não sei se está dando para ver bem aí, mas está marcando, ó, 600 amperes com um ciclo de 100%. Essa daí é um monstro, né? É terrível. 600 amperes, 100% do tempo sem parada, até para fazer automações com esse equipamento. Olha essa máquina da ESAB, que eu falei, é uma tabelinha mais recheada, ó, veio com um pouquinho mais de informação. O modelo dela. Smashuel de 257, ou seja, ela atinge 250 amperes com o ciclo de 35%, solda 3 minutos e um pouquinho e tem que refrigerar o restante. Para atingir o ciclo de 100%, eu tenho que baixar para 150 amperes. E ele traz uma faixa intermediária aqui, ó, de 200 amperes, tá? Aí o ciclo de 60%. Mas e se eu não vou soldar nem com 250 e nem com 200. Eu vou soldar com 230 aqui, ó. Qual que vai ser o tempo? Aí eu tenho que calcular. Porque se eu chutar errado, eu posso acabar danificando o equipamento. E são todos os equipamentos que vão explodir assim? Não. Levei em consideração a maquininha de eletrodo, um transformadorzinho mais simples.
mas tem máquinas, principalmente no processo MIG-MAG, que é o caso de vocês, que dentro do equipamento tem uns dispositivos de segurança, um termostato lá dentro, para quê? Se a máquina aquecer demais, ela acende um LEDzinho lá no painel indicando para você, olha, a máquina superaqueceu, e nem deixa você acionar mais o gatilho. Se aperta o gatilho, não acontece mais nada, você olha lá para o equipamento, tem uma luzinha acesa, laranjinha lá, indicando que a máquina aqueceu demais. Aí o que você faz nesse caso? Para de soldar, deixa ela ligada para ela completar o período de refrigeração. Agora eu não posso fazer o seguinte também, minha máquina tem um dispositivo de proteção, eu vou ficar atacando o pau aqui até ela acender, a hora que ela acender eu paro. Não, porque pode ser que numa dessas esse dispositivo não atue, e aí você acaba danificando o equipamento. Beleza? Então, isso aí é o fator de trabalho. Tá? Agora a gente vai aprender a fazer essas continhas aí. Beleza? Beleza.